Olá pessoal, hoje o vídeo vai ser um pouquinho mais curto porque eu tive menos tempo para separar material essa semana. Semana que vem provavelmente vai ser o mesmo caso, porque teve uns problemas técnicos aí. Enfim, não vou parar de fazer vídeo, não tem nenhum grande obstáculo aí, mas tô mexendo em algumas coisas aqui e ali. E ah, os mais atentos podem perceber uma ou outra diferença aí, mas eu não vou entrar no assunto aqui agora. Depois, se necessário, eu falo com vocês, mas levaria muito tempo para explicar um assunto que não tem importância. Então, vamos ao que interessa. Quer dizer, não tem importância nos detalhes. Eu já expliquei o que era relevante aí em relação a todas essas notícias aí. Isso foi essa primeira notícia que eu vou trazer aqui para vocês foi algo que aconteceu no começo da semana. Essa moça vestida aí de Ranger rosa, ela foi numa reunião de hackers em Hamburgo, que eles chamam de o Congresso da Comunicação do Caos, enfim. Um dos eventos mais importantes da cultura hacker mundial. Essa hacktivista, conhecida como Martha Root, derrubou ao vivo uma rede inteira de plataformas supremacistas, né? Aquele pessoal white power ali, neo pintor austríaco da Segunda Guerra Mundial, se é que vocês me entendem. Eu não posso falar a outra essa segunda palavrinha que vem depois do neo. Também começa com N e tem a ver com o pintor austríaco que liderou a Alemanha antes e durante a Segunda Guerra Mundial. Vocês sabem de quem eu estou falando. Eu não posso falar a palavra para o partido daquele cara. Uh, e a gente sabe, não sei se todos vocês sabem disso, mas tem muito conteúdo desse tipo nas redes sociais. E é muito difícil você conseguir derrubar esses conteúdos, porque elas querem os conteúdos porque esse pessoal gasta dinheiro nas redes. Essa que é a verdade. Eles têm grupos organizados ali fazendo essa coisa toda e aí acaba que eles têm financiamento para fazer a apologia deles. Quem é esse rapaz aí, esse senhor aí que eu coloquei na, na foto aí agora? O nome dele é Alex Pratt. Ele era um enfermeiro americano, estadunidense, né? E ele foi morto pelas tropas do Trump, lá pela ICE, né, as tropas de imigração. Foi morto a tiros. Ele estava participando de um protesto da mesma forma que a René, algum tempinho atrás aí. E isso agravou ainda mais os protestos nos Estados Unidos. Foi na mesma cidade, foi em Minneapolis. Os protestos estavam ocorrendo numa temperatura de menos 23 graus Celsius. Eu não sei se vocês já experienciaram alguma coisa perto disso. Eu passei por menos 20 na China e, minha nossa, aquilo é frio. Você tem que estar super agasalhado para aguentar. Senão você se lasca rapidamente. É simples assim. Tá? E infelizmente
ah, ele veio a falecer e isso colocou ainda mais gás nos protestos, né? Porque, mais uma vez, você tem um cidadão americano que ele, além de ter todos os papéis, você olha na cara dele, você vê que ele é um branco, ele não é latino, ele não é nenhum imigrante, tá na cara dele que ele é cidadão americano ali e terminou desse jeito, porque ele se opôs ao regime do Trump. Isso tudo, eu não estou dizendo que o Trump vai ser derrubado à força agora, não é isso. Mas isso pode levar à derrubada do Trump no sentido de que a, a popularidade do Trump está extremamente baixa e se ela permanecer baixa desse jeito, ele pode perder as midterms, né, as eleições de meio de mandato, que não é para o cargo de presidente, é para o Congresso americano. E se ele perder o controle do Congresso, seja a Câmara dos Deputados e o Senado, né, uh, ele vai começar a ser bloqueado nas tentativas dele de fazer os desmandos dele. E não apenas isso, um impeachment pode rolar. Se eles tiverem os democratas tiverem uma clara maioria, é muito possível que o Trump caia. E o Trump está em pânico, porque se ele cair, ele tem medo dele ser preso, porque ele violou lei federal, ele violou leis internacionais. Ele pode até é, perdoar a si mesmo o pessoalzinho dele ali pelos crimes cometidos nos Estados Unidos ali contra as leis americanas. Só que contra as instituições internacionais, ele não pode dar nenhum perdão. O poder dele não se estende além dos Estados Unidos. O poder legal dele. Se ele for condenado num tribunal internacional, ele é condenado no tribunal internacional, ele não pode se perdoar disso. E isso tem o mesmo efeito que lei federal lá nos Estados Unidos, porque eles diferenciam as leis entre estadual e federal. Então, o Trump está ficando desesperado cada vez mais, né? Porque ele sabe o que está para chegar. Essa coisa toda com a Groenlândia, com a Venezuela, com o Canadá e tudo mais, é para distrair do Epstein, é para roubar recursos, é para distrair a população aí dessas outras crises também. É tudo isso numa coisa só. E ele faz de uma forma, tudo de uma forma atrapalhada, de uma forma improvisada, sem planejamento, além de que eu preciso fazer isso agora para tentar conseguir distrair o pessoal e roubar o que eu puder, como por exemplo, aparentemente o ele já tinha falado que, não, ele, o Trump, que o dinheiro do petróleo da Venezuela ia ser colocado numa conta controlada pelos Estados Unidos e que os Estados Unidos ia usar isso para investir ali e blá 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 para as companhias americanas ganharem dinheiro. Só que parece que essa conta ela foi colocada num paraíso fiscal fora dos Estados Unidos
Porque se ela tivesse num banco americano, ela estaria sujeita à legislação americana, né? E o Trump tem medo de perder o controle da coisa. Então, aparentemente, essa conta, segundo o que a gente ouve por aí, né, as notícias por aí, uh, ela está num paraíso fiscal. E, bom, se esse é o caso, quem nos diz com certeza que o controle dessa conta está realmente na mão dos Estados Unidos e não do Trump? Ele pode muito bem estar embolsando esse dinheiro. Sendo Trump quem ele é, eu acho muito provável que isso seja o caso. Certo? Bom, mas a gente não sabe ainda de fato. Ainda não vi nenhuma evidência mostrando que tem uma conta no nome do Trump. É só que pelo padrão de comportamento é muito provável, né? Estamos falando de um cara que foi de golpe em golpe a vida inteira. Não que ele tivesse necessidade disso, porque ele nasceu lá com o berço de ouro e não sei o que e tal. A família dele tinha dinheiro. Ele não precisava fazer nada disso. Mas ele viveu, ele foi criado com isso, né? Que mentiras e dinheiro é o que movem a vida dele. Por exemplo, ele tem formação universitária, só que, ah, segundo as más línguas, o papai dele comprou o diploma universitário dele, não que ele tenha concluído por mérito próprio. E tendo em vista o comportamento do Trump, a forma como ele faz tudo, claramente ele não aprendeu nada na universidade, ele não tem uma capacidade cognitiva para isso. Não que o ensino universitário torne ninguém melhor que outras pessoas, não é isso, mas é que, dependendo do seu curso universitário, você vai ter uma bagagem de conhecimento que vai lhe permitir ter outras escolhas em certas situações se você agir de forma racional. O Trump nunca é racional. Ele nunca age com base em conhecimento. E se eu não me engano, a formação dele era em economia ou administração, e você não vê nada disso no histórico do Trump. Ele não entende de economia, as empresas dele faliram uma após a outra, então a desgraceira não tem limite, né? Enfim, mas vamos aí com isso passar para o Macron. Em geral, eu falo do Macron de uma forma positiva aqui no canal, porque a França e o Brasil em muitas coisas são aliados. O Macron tem, em geral, uma visão mais democrata. O problema é que, ultimamente, ele andou tendo umas falas meio complicadas, né? O Macron e vários líderes europeus, com exceção, por exemplo, do líder da Espanha, que falou contra, né? Ele falou de forma favorável à derrubada do Maduro e deixou para o presidente da França ter falas a favor da soberania e tal. Mas ele, como primeiro-ministro, é o papel dele lidar com as situações estrangeiras, né, e deixar para o presidente as situações nacionais. É o regime deles lá. O Macron, então, agora ele veio falar que não é hora de imperialismo. Mas ele falou a favor do imperialismo no caso da Venezuela. No caso da Groenlândia, a ação dos Estados Unidos é imperialista e não é aceitável, né? Mas no caso da Venezuela foi.
E aí, Macron, dá para se decidir se a hora é de imperialismo ou não? Porque agora, há pouco tempo atrás, você foi a favor do imperialismo. Você foi a favor dos Estados Unidos tomarem à força o controle da Venezuela? Independente de qual o regime que está ocorrendo em um dado país, força estrangeira entrar lá e derrubar aquele regime na base da força militar é um ataque à soberania. E nunca vai trazer nenhum benefício para o povo que está lá. Tudo bem, você pode tirar um ditador, se for um ditador que está lá, mas geralmente o que vai ser colocado ali vai ser tão ruim para pior. Tiraram um raio do Saddam lá do Iraque. Parabéns, era um ditador e não sei o que, não sei o que lá. Colocaram o pessoal que deu no 11 de setembro. Entendeu? Não dá certo. Interferência estrangeira não dá certo. A única forma aceitável de um país estrangeiro de dar suporte a outro é simplesmente fazer críticas ou dar o seu apoio. Se você quer ajudar a população local, você acha que a situação lá está errada, você tem que fazer comentários apoiando ou atacando aquilo, falando isso não deveria acontecer ou isso deveria acontecer e por aí vai. Você não deve interferir nas políticas daquele país. Porque senão você termina no imperialismo. Você termina nessa situação de que você vai colocar um governo estrangeiro numa região para atender os desejos desse governo estrangeiro. A Groenlândia pertence politicamente à Dinamarca e ela pertence ao pessoal ali, né, que vive na Groenlândia. Eles estavam até num movimento progressivamente rumando à independência, mas essa coisa toda com o Trump destrambelhou a coisa toda, eles não podem. Não que fosse acontecer amanhã a independência da Groenlândia, não é isso. Mas eles já tinham um governo local eleito por eles ali, eles estavam indo rumo à independência. Só que agora eles ficaram numa situação que eles não podem continuar buscando a própria independência, porque senão eles ficam desamparados. E aí os Estados Unidos invadem a Groenlândia. Entendeu o tamanho do problema para eles? Bom, sem falar na. E quem está olhando para a tela deve estar vendo que tem duas coisas relacionadas ao Nicolas aí. Uma mais recente no final, que eu não vou fazer piadinhas a respeito. Só vou falar um. Tá vendo? Que são relacionados ao Nicolas Ferreira. A segunda ocorreu aí há poucas horas, logo antes de eu começar a gravar, é que começou a aparecer as notícias falando disso. Então a gente vai falar em relação ao Nicolas, a gente vai falar da coisa toda, porque eu não tive muito tempo de entrar em detalhes a respeito disso. Então a gente vai dar um apanhado geral na situação toda até o final desastroso. Não que pudesse esperar qualquer outro tipo de final que não fosse desastroso, mas não esse final, né? Mas enfim. Uh, Vamos lá. E aí nós temos três coisas relacionadas ao Vorcaro e o Banco Master. A primeira delas é uma que já vinha aparecendo há algum tempo, que é a delação do Vorcaro. Como que a gente sabe que ele vai delatar?
Ele vai delatar porque isso vai levar a resolução mais rápida para a situação dele como pessoa. E ele trocou o advogado dele, que era contra a delação. Então ele basicamente está dizendo: eu vou entregar tudo, eu vou entregar cada um desses caras aí que negociaram comigo, que tinham acordos comigo, etc e tal, que se beneficiaram. Então Brasília está, né, em pânico ali. E o Haddad tá rindo porque o Haddad se recusou a encontrar com esse cara, se recusou a ter contatos com esse cara aí de qualquer forma. Ele viu a situação ali e falou: isso aí não tá com cara boa. Eu não vou encontrar esse cara, eu não vou falar com esse cara. Isso aí vai dar caquinha. Dito e feito, deu caquinha. Porque esse pessoal se acha sempre mais esperto, mais ganancioso, né, do que ah, não que ganância seja uma coisa positiva, não é? Mas além de qualquer limite do racional, né, que é sempre mais, 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 mais. E aí termina morto pela, pelos próprios atos, né? Enfim, morto figurativamente. Morto politicamente, enfim. Então a gente sabe que o Vorcaro vai delatar, porque ele vai negociar uma saída da prisão dele, ele vai tentar negociar sair com uma vida relativamente confortável para ele, em troca de entregar o, os políticos envolvidos aí. Quando eu falo relativamente confortável, eu falo ainda provavelmente milionário e tal, mas não com todo o dinheiro que ele tinha, né? Tudo que ele estava roubando. A gente vê que teve um escândalo atrás do outro relacionado a isso também. Muita gente em governos estaduais, em prefeituras e em Brasília se envolveu nisso. E a gente vai falar de alguma dessas pessoas que estavam envolvidas. A gente também vai falar do Toffoli, a gente vai falar do Flávio Dino, a gente vai falar do Xandão, no que se refere aos inquéritos relacionados aqui. Então vamos lá. Mas saibam que basicamente toda a encrenca está relacionada ao Vorcaro e o Banco Master, né? O Vorcaro, no depoimento dele à Polícia Federal, ele entregou o Ibanez. Por que ele entregou o Ibanez? Porque todo mundo já sabia do Ibanez. O Ibanez tinha feito campanha. O Ibanez é o governador do Distrito Federal. Ele tinha feito campanha pela compra do, do Banco Master pelo Banco de Brasília, ou seja, para o Banco de Brasília arcar no final com a bomba quando ela estourasse, porque ele certamente recebeu grana ali desse. Ele recebeu algum tipo de lucro desses investimentos aí, não sei o que, né? Dessas falcatruas que foram feitas aí. Olha a cara do cidadão. Tudo bem, vocês podem dizer que eu peguei uma foto em que ele tá realmente com cara de inimigo do Batman aí, né? Você coloca uma cartola nele e um monóculo, é o pinguim do Batman. Mas se você pega outras fotos do Ibanez, ele tem sempre essa cara de sacana. Tudo bem que aqui ele tá a lá inimigo do Batman, mas tudo bem. Acontece. Fotos tem dessas coisas, né? Enfim,
todo mundo sabia do Ibanez. E por que o Vorcaro não entregou mais ninguém além do Ibanez? Porque o Ibanez todo mundo já sabia, e ao fazer isso, o Vorcaro está dizendo, olha, eu estou disposto a falar dos políticos, mas eu quero negociar o melhor acordo para mim. Né? Eu quero o máximo de benefícios que eu puder ter. É basicamente isso. E isso vai envolver muita gente. Como eu falei na semana passada, mas talvez eu não tenha sido tão claro quanto eu gostaria de ter sido, o, o juiz do Supremo que está aí no caso, o Toffoli, eu não confio nele. Mas a gente tem que ver também quem está batendo no Toffoli. Quem está batendo no Toffoli é a extrema-direita. Quem está batendo no Toffoli são os jornalistas lavajatistas que atacaram o Moraes, que na época da Lava Jato atacaram o Lula. Né? A gente vê aquele mesmo mecanismo das agências de imprensa ali lavajatistas sendo usado para promover essa pataquada contra o Supremo agora. Não, eu não confio no Toffoli. O Toffoli era amiguinho do Bolsonaro. Aí eles falaram, o Toffoli está tentando beneficiar o amigo dele. Mas peraí, ele prendeu o cara. O cara que as pessoas falavam que era amigo do Toffoli, que o Toffoli estava tentando beneficiar, o Toffoli prendeu ele. A gente tem que ficar de olho vivo, mas o que esses caras estão querendo é afastar o Toffoli para que seja sorteado algum outro juiz do Supremo. Aí você fala, e qual é o problema de cair na mão de um outro juiz do Supremo? A gente tem o Xandão, a gente tem o Dino, o Zanin. Dos 9 ou... Porque normalmente teriam 11 juízes no Supremo, se eu me lembro corretamente. Só que o cara que o Lula indicou, esqueci o nome dele agora, o Messias, ele não passou ainda pelo Senado para ser aprovado, então ele não assumiu ainda. A gente está com 10 membros do Supremo, tirando o Toffoli ficam 9. Aí desses 9 a gente tem o Moraes, o Dino e o Zanin, que não estão associados a Lava Jato, né, e a golpismo nesse momento. O Moraes, ele é de direita, mas a gente não pode falar que ele foi contra a democracia nem nada assim, e ele levou porrada desses caras. Foi o primeiro a levar porrada. Então, ele é relativamente seguro nessas questões. O Dino está dando porrada na extrema-direita e no Congresso porque virou sinônimo as duas coisas, né? Porque tem a questão das emendas ali. Sem dúvida, no final das contas vai ter gente de esquerda envolvido também na coisa, mas a gente sabe que o dito centrão, que na verdade é a direita ali, e quando eu falo de a direita, é o que restou da direita, porque a direita brasileira ela foi exterminada para deixar lugar só para os corruptos e extremistas. Né? Você não tem mais um político de direita democrata com força para fazer qualquer coisa aqui no Brasil. Eles acabaram com a raça do Dória, com medo do Dória virar uma força que pudesse disputar a direita no Brasil, pelo crime de ter dado vacina aos brasileiros. Eu tenho as minhas críticas à administração Dória. Eu não coloquei aqui no canal, porque na época eu não falava dessas coisas aqui no canal. Eu não gosto de falar de política partidária. Talvez eu tenha feito um comentário
colocado alguma coisa no começo ali, eu não lembro agora, que fazem vários anos isso, de alguma crítica em relação ao que o Dória fez no começo do mandato dele, afrouxando os limites de velocidade numa via aqui do estado de São Paulo, que levou a vários acidentes, aumentou drasticamente o número de acidentes, porque ele queria dirigir mais rápido, os amiguinhos dele queriam dirigir mais rápido, e ele foi contra a ciência que a gente tem. As leis de trânsito, elas não foram estabelecidas, os limites de velocidade não foram estabelecidos com números aleatórios e por aí vai. A gente sabe que a partir daquelas velocidades o risco aumenta gradativamente, né? E aí a gente tem várias áreas do saber que contribuem para esse entendimento do trânsito, né? Você tem a engenharia de trânsito, você tem a psicologia do trânsito, você tem a física. Não é física do trânsito, é cinemática, né? Movimento dos corpos, no caso da física. Enfim, e a não ser que alguma coisa faça cabum ou que você queira falar de como funciona o processo de combustão, aí você envolve um pouquinho de termodinâmica, mas tirando essas coisas aí é cinemática, o movimento dos corpos, né? Enfim, a gente sabe que esses limites eles estão aí por um motivo. Eles não foram colocados aleatoriamente. E quando ele afrouxou esses limites, houve um aumento no número de acidentes e aí rapidamente ele foi lá e diminuiu. Então, eu tenho as minhas críticas ao Dória, mas em comparação, você me desculpa, mas provavelmente ele foi o último líder de direita que ainda era racional. O resto se vendeu para a extrema-direita. E o centrão só é centrão mesmo, só é de centro para quem é ingênuo, porque eles não são de centro, eles estão lá para se manter no poder. E eles se aliaram à extrema-direita, né, ao golpismo, durante o governo do Bolsonaro. O Lula está fragmentando o centrão aí para a eleição. Vamos ver se, do jeito que está indo a coisa, os partidos vão ter que liberar os seus políticos para fazerem os movimentos que eles quiserem em cada estado aí, o que vai diluir o apoio à extrema-direita, que é o que o Lula quer. Esses políticos do centrão aí, em cada um dos outros estados aí, né? Tem em vários estados que você tem políticos que tecnicamente são de partidos do centrão, mas eles estão mais alinhados com a esquerda e por aí vai. Então, se esses políticos tiverem a liberdade de escolher a quem eles vão apoiar, facilita a vida para o Lula. E para esses partidos também facilita a vida, porque eles dependem dessas eleições regionais aí para eleger políticos que vão dar mais força para o partido, aumentando fundos partidários, esse tipo de coisa, e a influência do partido. Então, é isso. O Lula está tentando dividir o centrão aí, parece que ele está conseguindo. Mas voltando à coisa do Supremo, a gente tem que ficar de olho no Toffoli, mas isso não quer dizer que o Toffoli necessariamente esteja acima de suspeitas ou que ele seja culpado. A gente tem que esperar pelas evidências. A gente está vendo muita acusação sem evidência sendo feita. Aquela coisa
do, do resort lá que foi vendido e, e tal. Qual o preço do resort? Ele foi vendido a preço de mercado. Então a gente não vê nenhum favoritismo especial aí. Eles não estavam dando de bandeja o resort e esse resort também não estava sendo comprado por um valor exorbitante como forma de entregar dinheiro na mão aí do Toffoli e tal. Foi vendido pelo preço de mercado. Então, a, a família do Toffoli tem direito de vender as coisas aí, acho que é cunhado, não é? Não lembro agora de cabeça, mas eu tenho quase certeza que é cunhado. Ah, enfim, esses familiares do Toffoli tinham vendido há alguns anos. Ai, desculpa, gente, o cansaço veio de repente. E foi vendido por preço de mercado. Então, não tem necessariamente nada que evidencie corrupção nisso aí. Bom, mas a gente tem que ficar atento porque o Toffoli era amiguinho do Bolsonaro, almoçava com o Bolsonaro, aconselhou o Bolsonaro a ir para os Estados Unidos lá no fim do mandato do Bolsonaro. Falou, vai para os Estados Unidos, fica um tempo lá até a poeira baixar e não sei o que e tal. Isso não é coisa que um juiz devesse estar fazendo, né? Aconselhar uma pessoa a, a evitar as consequências legais aí, né? A tripudiar na democracia, enfim. E também coloca o Toffoli numa situação complicada em relação ao 8 de janeiro. Porque será que ele sabia? Será que ele não sabia? Enfim. Mas a gente precisa de provas. E a gente não está vendo provas. Até a gente ter prova, é só achismo. Com achismo não dá para fazer nada. Então a gente precisa de provas e quem tem que provar, o ônus da prova sempre cabe a quem faz a alegação. No caso, quem está acusando o Toffoli, quem está acusando o Xandão, quem está fazendo essas coisas. O processo de justiça, a investigação, a promotoria ou a procuradoria, no caso aí da Procuradoria Geral da República, né? A polícia investiga para conseguir as provas, entrega na mão do promotor responsável, né? Esse promotor vai construir o caso em cima das provas ali e vai levar isso a julgamento e aí a pessoa é julgada em cima daquelas provas, é provada inocente ou culpada. É assim que a justiça funciona. Você precisa de provas. E a gente não tem. São sempre fontes anônimas, tem que acabar com essa potaria do jornalismo brasileiro. O jornalista ele tem direito às fontes dele, as fontes dele são invioláveis, blá, 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 blá. Sim, tudo bem. Mas se eles querem continuar mantendo a credibilidade e o prestígio deles, eles têm que apresentar prova. Acabou, você está acusando a pessoa de um crime sério. Você não está falando que o cara deu um, roubou uma balinha de 50 centavos da padaria. O que em si já é um crime, mas um crime mínimo aí, né? Enfim. Então é isso aí. O... A gente tem que esperar por provas. Quais são os outros juízes que a gente tem aí que poderia cair o processo na mão deles? A gente tem o
a turma do Mickey, né? Não preciso dizer quem é a turma do Mickey, né? Aqueles que não tiveram seus passaportes, desculpa, os seus vistos para os Estados Unidos, não passaporte, caçados ali, né? Naquela palhaçada toda do governo americano e a extrema-direita brasileira. A gente tem o Fachin, que também é um sujeito meio complicado, né? A Carmen Lúcia, ela votou a favor da democracia no julgamento lá do golpismo. Teve também algumas ações positivas aí ao longo do trajeto, mas também tem um histórico meio complicado em algumas coisas ah, que poderiam complicar aí o meio do campo. Ela votou, se eu não me engano, se eu estou me lembrando corretamente, a favor ali da condenação do Lula, quando teve quando chegou no Supremo lá a coisa lá do Moro, que a gente viu no final que não tinha prova nenhuma, que foi tudo uma palhaçada. Enfim, a maioria, eu diria de coisa de um terço daria pra gente confiar, um terço seria meio duvidoso, para dizer o mínimo, e um terço, francamente, ia entregar tudo na, tudo na mão desses políticos que estão tentando se esconder. Iam abafar tudo. Há quem diga que não dá para abafar o caso do Vorcaro e do Master. Realmente, o caso em si não dá para abafar, mas abafar as identidades dos políticos envolvidos, certamente eles vão tentar aí se cair na mão de alguns juízes aí, né? Vão enterrar o máximo que puderem a coisa. Então, por bem ou por mal, a gente até que tenha provas contra o Toffoli e não tem nada até o momento que justifique tirar isso à força da mão do Toffoli. Quer fazer o código de ética para o Supremo? Eu sou a favor de que tenha um código de ética que delinee o que eles podem ou não podem fazer, né? Deixar regras claras e impessoais, ainda mais rígidas do que a legislação deixa, né? Porque você poderia, mesmo ele não tendo cometido nenhum crime, o Toffoli nessa situação, você poderia ter um código de ética mais restrito que tornaria inapropriada algumas das decisões dele se esse código já tivesse em efeito, né? Que obrigasse ele a se afastar e por aí vai. Enfim, esse código pode estar sendo feito de forma a beneficiar certos políticos que estão com medo agora e facilitar o impeachment de ministros do Supremo, esse tipo de coisa? Pode. Não vou dizer que não. Ah, mas eu acho que quanto mais impessoais as regras, melhor. Porque aí a gente vai de encontro à burocracia de Max Weber, né, que você não vê o indivíduo que está lá, você vê a função, né, o desenrolar daquele papel, daquela função do governo. Então, não vai ser o juízo único daquele indivíduo que vai ser o guia dele. Você tem regras que regulam aquilo ali. Enfim. Mudando rapidamente o assunto de alhos para bugalhos, que é uma coisa que eu lembrei agora, que eu tinha esquecido completamente. Eu já tinha comentado isso antes. A questão do Conselho da Paz do Trump. A gente ainda não tem um posicionamento oficial do Lula, mas pelo que a gente vê do, do Celso Amorim, do Itamaraty,
ah, provavelmente o Lula vai recusar. Porque o que a gente tem aí provavelmente é uma tentativa de validar a postura do Trump em relação a outros países. Porque ele se colocou como o líder supremo, a decisão dele é a final, não importa o que os outros deliberam. Os outros podem deliberar, tomar a decisão deles e apresentar para ele, e aí ele é que daria a voz final, né, se ele acataria o que os outros falariam ou simplesmente ignoraria e faria de acordo com a cabeça dele. Que é justamente o que tudo dá a entender. Então, pode ser que ele esteja apenas tentando buscar validação internacional. Porque até um asno como ele percebe que, em termos internacionais, ele é persona non grata. Ele está com medo de perder o controle, está com medo do impeachment, ele está com medo de acabar preso. E uma das formas de evitar a prisão seria fugir para fora dos Estados Unidos. Mas para isso, ele precisa ganhar a boa vontade internacional, o que claramente ele não tem. Ele provavelmente vai estar com problemas aí na Corte Internacional, pelas ações dele, e provavelmente vai ser persona non grata em muitos países, se é que já não é, não oficialmente. Né? A gente sabe que, acho que na Dinamarca mesmo, ele já é persona non grata oficialmente. Ele e 100 gerações da família dele estão proibidos de pisar em território dinamarquês, o que inclui a Groenlândia. Enfim. Então, o Lula deve se posicionar junto ao sul global, o que inclui a China, a Rússia, a Índia, a África do Sul, outros países do BRICS, e provavelmente a postura vai ser de apoio à ONU e às organizações internacionais, porque é constantemente o padrão que a gente vê vindo da maioria desses países. Você pode argumentar que a Rússia desrespeitou as leis internacionais atacando a Ucrânia, e aí eu vou responder: você tem conhecimento de história desde o fim da Segunda Guerra Mundial? Até, aliás, na verdade, desde o século XIX, da política externa da Inglaterra, que era de cercar a Rússia, e depois os Estados Unidos herdou essa política internacional ali com a OTAN, no final da Segunda Guerra Mundial, que levou à Guerra Fria. E quando terminou a Guerra Fria, que estava se negociando aquela coisa do fim, porque você tinha a OTAN do lado ocidental e do lado ali da Rússia você tinha o Pacto de Varsóvia. E havia sido feito um acordo entre a OTAN e a União Soviética de que a OTAN não avançaria além da Alemanha Oriental. Não só eles avançaram ao longo dos anos, como eles chegaram na Ucrânia, que é território vizinho à União Soviética. O Zelensky, ele foi colocado lá porque ele é um líder de direita. Houve influência na eleição da Ucrânia. O Zelensky, ele está associado aos grupos que seguem a ideologia daquele pintor austríaco da Segunda Guerra Mundial, o do bigodinho. Isso tudo está em livro de história, tá? Eles estavam perseguindo
o pessoal que era etnicamente russo na Ucrânia. Foi proibido o uso da língua russa na Ucrânia. E, curiosamente, né, eu falo curiosamente com um tom de ironia aqui, é justamente as áreas em que a Rússia ocupou. É que o povo era etnicamente russo. A coisa da Crimeia era a tentativa da OTAN de bloquear a, a Rússia de chegar ali no Mediterrâneo, né, pelo mar, para os petroleiros russos passarem por ali. Uh, enfim, é uma tentativa de cercar a Rússia de todos os lados, da mesma forma como os Estados Unidos também faz com a China, colocando bases militares nas Filipinas, colocando bases militares, eles colocando armas em Taiwan e bases militares na Coreia, no Japão, porque tudo que eles veem como uma possível ameaça, eles querem cercar e destruir. Estrategicamente, de um ponto de vista militar, é o correto. Só que isso é irracional, isso é paranoia da Segunda Guerra Mundial. E isso é feito para promover a hegemonia imperialista americana. Você pode discordar do que eu estou falando, mas está aí. As evidências estão aí. Se você vê a história, as ações são claramente essas. A história do Brasil é marcada por isso. A gente teve período de ditadura militar porque eles tinham medo que os russos tivessem influência aqui. Quando um governo de esquerda ganhou aqui, não, para com isso, vamos colocar os militares no poder aí, porque a gente não quer se arriscar que o Brasil fique mais próximo da Rússia. E aí a gente passa por 20 e tantos anos de ditadura por causa do imperialismo americano. Isso é história, não tem como negar. Queira você queira concordar com isso ou não, é a história. Você pode discordar da história, mas isso não torna o seu devaneio real. É simples assim. Eu não estou dizendo que vocês estão assistindo e discordem, mas aqui tem pessoas que discordam. Tá? Mas se alguém quiser discutir esse assunto, fique à vontade, traga aí fontes que corroborem a sua interpretação e a gente discute à vontade. Vamos voltar agora aqui para o Brasil com o Flávio Dino, que eu mencionei que a gente ia falar do Dino hoje. O Dino pegou um esquema relacionado a emendas aí e outras cositas relacionadas ao Motinha, né? O dança do Motinha, né, que vai dançar agora na mão do Dino. Eu ia falar uma outra coisa, mas eu acho que ninguém precisa da imagem que ia acabar na mente de vocês, então a gente deixa pra lá. Só eu sofro com essa imagem na minha cabeça. Enfim. O Mota, ele já tinha mandado emendas lá para a prefeitura do pai dele, que eram muito suspeitas, né? Isso tem que ser investigado. Tudo por dentro daquele orçamento secreto, né? E estamos falando de grana alta, não estamos falando de qualquer merrequinha, não. E além disso, teve um esquema que, curiosamente, o pai do Mota estava tentando colocar uma empresa de venda de créditos de carbono, né, aí no mercado, só que não estava indo muito para frente, estava difícil a coisa, e aí o Mota coloca ali porque ele é o presidente da Câmara, ele coloca ali para votar na Câmara uma lei
que obriga os fundos previdenciários ah, de diversas categorias aí ah, a comprarem créditos de carbono. O crédito de carbono em si não é algo negativo, é algo que pode ser positivo, porque você tem uma empresa aí que gera muita poluição, muito CO2 aí, e aí para como eles não tem um limite de até o quanto eles conseguem reduzir e tal, e isso ainda assim está num nível que não é muito aceitável, criou-se essa coisa da ideia do crédito de carbono, que a ideia dessa empresa é investir em, ah, em preservação em outras áreas ali, para ajudar na captura desse CO2, né, plantando árvores e tudo mais, e dessa forma você manteria um balanço da coisa. Só que o pai do Motinha, ele tinha essa empresa e o Mota criou uma lei que obriga que os fundos previdenciários de diversas categorias aí, de profissionais brasileiros aí, tenham que sejam obrigados a comprar esses tais créditos, criando um mercado que o pai do Mota precisava e permitindo que ele ganhasse uma grana fabulosa. Então, a gente vê a política pública sendo usada claramente para beneficiar o pai do presidente da Câmara. Né? Isso não é exatamente uma coisa muito bacana, né? Enfim, eu espero que essas coisas vão para frente, eu espero. Mas no Brasil a gente sabe que muita coisa fica pelo meio do caminho, né? Então vamos torcer para que a gente consiga colocar o maior número desse pessoal na jaula e impedir que eles desgracem aí a vida dos profissionais e dos aposentados brasileiros. Esses abusos com relação aos fundos previdenciários, isso já vem de longa data. O PT também tem, não no caso de corrupção, clara como aí é o caso aí que você vê um abuso, onde você tem um político criando uma política, uma lei para beneficiar um membro da família dele de forma fabulosa. Mas no caso dos governos do PT, você tem a associação dos aposentados ali que trabalhavam nos portos, que o governo devia uma grana fabulosa para eles e o governo se recusou a pagar, mesmo nos governos do Lula e da Dilma, eles não fizeram nada pelos aposentados, deixaram os aposentados com uma mão na frente e outra atrás, né, dos trabalhadores dos portos. Outro exemplo disso, mas agora do lado do Bolsonaro, e pior, é que aí você tem descaradamente o dinheiro sendo apropriado. O Paulo Guedes deu um desfalque ali no, na previdência dos trabalhadores dos Correios, que os trabalhadores do Correio estão pagando até hoje uma porcentagem do salário deles para refazer o fundo de previdência deles para repor o dinheiro que foi perdido. Porque senão a previdência deles afunda e desgraça todos os aposentados dos Correios. E eu falo dos aposentados agora e dos futuros, que estão trabalhando agora e vão se aposentar. Então isso é uma situação muito séria. Né? É por isso que eu falo para as pessoas, não tenham políticos de estimação,
tentem tomar as decisões de vocês da forma mais racional. Eu tenho coisas contra o governo do PT, seja no Lula, seja com a Dilma, né? Mas, querendo ou não, agora é a única posição democrática que a gente tem para escolher. Então eu não morro de amores pelo Lula, no sentido de que o Lula é perfeito e não sei o que, não. Eu não tenho nenhuma ilusão nesse sentido, mas dado o momento atual é a melhor opção. Porque as outras opções estão aí para nos ferrar. Seja o Paulo Guedes ali ferrando o fundo de aposentadoria dos Correios, seja aquela patifaria lá que começou no governo Temer ali de os empréstimos usando ali os aposentados, né, os descontos indevidos nas aposentadorias. Começou no governo Temer, ampliou no governo Bolsonaro e foi parado agora no governo Lula. Investigado e parado agora. Bom, porque claramente antes isso aí não ia ser investigado e não iria para frente de jeito nenhum. Mas enfim, a gente tem o Motinha e o papai dele aí nessa enrascada com relação aos créditos de carbono e com relação a essas emendas. E com isso a gente vai falar do Nicole. Mas o nome dele é Nicolas, não é Nicole. Bom, ele subiu ali para falar na Câmara, ali oficialmente como deputado, que o nome dele a partir de agora era Nicole. Todo mundo viu isso no Dia Internacional da Mulher, ele colocou a peruquinha. Então, eu tô chamando. Se ele se chamou de Nicole, quem sou eu para discordar? É Nicole. O Nicole, Kek, ele começou com essa patifaria aí da caminhada, não porque ele quer roubar o bolsonarismo do Bolsonaro agora. Ele está pensando em 2030 em diante. Mas ele está querendo pegar a maior fatia possível do gado, do rebanho, para isso. Bom, o Nicole, ele fez essa passeata, essa caminhada até Brasília, só que o tempo da caminhada não estava batendo no começo. Porque o que acontece? O que eles estavam fazendo é que o Nicole, ele andava ali 100 metros com um ou outro político ali que vinha falar com ele, os assessores dele, ali, o pessoal envolvido com ele, filmavam ali a ceninha, aí eles iam para um hotel 5 estrelas, iam de carro para um hotel 5 estrelas, ele foi visto entrando de carro em hotel 5 estrelas, saindo, pernoitando no hotel 5 estrelas ali, né, e tal. Então a gente sabe que ele não ele não ficou numa barraquinha na beira da estrada, ele não ficou o tempo todo andando ali, ele só andava uns 5, 10 minutos para fazer as filmagens de cada trecho ali e ia de carro o resto, porque o tempo que leva de caminhada não está batendo. É simples assim, você põe na ponta do lápis o tempo que levaria andando da onde começou até Brasília e não bate. Não bate. Nem se ele ficasse andando 24 horas por dia bateria. Sendo que ele tem que dormir as 8 horinhas dele, ele tem que ter a refeição dele, o banhinho dele, e não sei o que lá, todos os confortos dele.
Então não bate o tempo. Vocês podem ir no Google, coloca o começo do trajeto e o fim lá em Brasília, vai dar tantos dias. Ele não ficou esse tempo todo. Enfim. No finalzinho, eles começaram a falar: nossa, eu tô com bolha no pé, eu tô com problema no joelho e não sei o que, e não sei o que lá, porque eles estavam sendo forçados a andar porque já tinha juntado um grupinho de pessoas ali e não dava mais para fugir. Não essa multidão que ele colocou aí, dizendo que tinha milhares de pessoas com ele, isso aí foi feito por IA, foi falso, foi demonstrado isso. É, ele tinha, vamos inflar os números para dizer que tinha o máximo possível ali, que ele tivesse umas 100 pessoas. Não tinha 100, não tinha. Tinha sei lá, uns 50. Não tinha 100 pessoas, mas vamos dizer que ele tinha uma centena de pessoas ali com ele. Já não dava mais para ele ficar pegando o carro e andar não sei quantos quilômetros para frente e parar e começar a passeada de novo e por aí vai. Não dava mais para ele fazer isso, porque senão ele ia destruir a imagem política dele. E aí que os políticos estavam ali, que vinham visitar ele e tudo mais, começaram a chiar, porque eles também, ai minha perna, não sei o que, não sei o que lá. Mano, quantos trabalhadores brasileiros não passam o dia inteiro de pé ou andando para lá e para cá? Quem trabalha no comércio, mesmo que seja dono do estabelecimento, muitas vezes passa uma parte do dia de pé. Empresário. O empresário ou ele está sentado numa mesa tentando resolver as coisas da empresa dele, ou ele está andando pela empresa falando faz isso, faz aquilo, faz o outro e cuidando de uma coisa aqui, outra ali. Porque tem que pôr a mão na massa, tem que trabalhar. Quem trabalha, trabalha. Esses caras não trabalham. Tanto é que foi feita as piadinhas ali na internet que se jogasse uma carteira de trabalho na frente desses caras corria tudo lá no começo das manifestações e tal aí do Nicola dessa caminhada. Isso já estava destinado a acabar mal, porque o destino deles era fazer bagunça na Praça dos Três Poderes e na frente e acampar na frente da Papuda. O Xandão, alguns dias atrás, já havia determinado que isso não iria acontecer, que isso era contra a lei, porque a gente viu o que aconteceu lá com o 8 de janeiro e a gente viu a pataquada deles ali quebrando tudo e a gente viu aquelas tentativas de fazer o mesmo na frente da casa do Bolsonaro. Fazer isso na frente de uma instituição penitenciária de segurança, você compromete a segurança da instituição. Você vai estar facilitando a fuga de quem está lá dentro. Então, isso vai contra a ordem pública. E o Xandão falou: não, não pode. Então, já ia terminar mal se eles fizessem o que eles queriam fazer. Ia terminar lá com os policiais esperando com o camburão aberto e colocando ali é, o, tudo em camburão, em ônibus e levar tudo ali para Papuda, que nem aconteceu no 8 de janeiro. Eles iam ter que protestar dentro da Papuda. É claro que a Nicole e o resto ali da corja que quer se beneficiar com isso ia estar longe disso, ia deixar o gado para se ferrar lá. Mas o desfecho foi ainda mais trágico. Eu não vou fazer piadas com o gado aí no desfecho, só vou falar
Tá vendo o que acontece quando você age de forma irracional? O que foi que aconteceu, para caso alguém não tenha visto ainda? Tava uma chuva do caramba, para não dizer outra palavra com K no começo, né? Que outra palavra começa com cará, e vocês sabem, bom, que normalmente é a expressão que se fala quando tem uma chuva muito forte, né? Mas vamos falar caramba. Enfim, e eles estavam lá debaixo de chuva lá. E aí o que acontece? Caiu um raio e acertou a multidão. Nós temos diversas pessoas feridas, várias pessoas em estado grave. Até o momento em que eu estou gravando isso, não teve nenhuma notícia de óbito. Mas estamos falando de pessoas que provavelmente vão ter que lidar com sequelas para o resto da vida, porque quando você tem uma eletrocução nesse nível, os casos graves, você pode ter mudanças de personalidade na pessoa, que raramente são positivas, muito pelo contrário, porque tem muita gente que pode falar, mas esses caras já são o fim da picada e quem sabe melhor. Não, o tipo de mudança de personalidade que você vê nesses casos é para pior, tá? Porque você está falando de danos serem causados em determinadas áreas do cérebro que fazem controle de impulsos, ah, áreas ligadas à memória e tudo mais. Você vai ter pessoas com uma qualidade de vida inferior. Não vai melhorar ninguém, não vai tornar ninguém mais ético, não vai tornar ninguém mais racional, muito pelo contrário. Vai tornar eles mais impulsivos, mais agressivos, se houver, nesses casos mais graves, aí mudança de personalidade. Não é sempre que acontece isso, mas acontece, a gente tem casos registrados. Se alguém quiser que eu fale desse tipo de intercorrência, em que você tem um trauma externo ocorrendo e provocando mudanças de personalidade, tudo mais, tem vários casos relacionados à eletrocução e a outros traumatismos que mudou a personalidade das pessoas, mudando o sistema nervoso central, o cérebro. Também temos o caso de tumores fazendo isso. Então, esse tipo de mudanças nunca é propositivo. Nunca, nunca. Porque você tem áreas sendo danificadas. Então, a gente vai ver pessoas mais agressivas, a gente vai ver pessoas com menos controle das emoções, a gente vai ter pessoas mais impulsivas, pessoas menos racionais, pessoas com falhas de memória, o que vai dificultar ainda mais o processo cognitivo da pessoa. Enfim, não é nada bonito, não é nada positivo, além dos danos a órgãos internos, outros além do cérebro, né, como o coração, o sistema nervoso de uma forma geral. Enfim, outros órgãos têm, dependendo de por onde a eletricidade passou e tudo mais. Teve sorte de não ter nenhuma fatalidade ali na hora, mas a gente até agora não. Talvez tenha algum update, alguma atualização depois falando desses quadros mais graves. Até o momento que eu estou gravando não teve. Enfim, eu não quero que essas pessoas sofram mais ah, do que qualquer outra pessoa, apesar de que você pode falar de que elas fazem por merecer, enfim, mas eu não quero ir para um mínimo denominador comum. Eu não quero ninguém. Eu quero que os políticos que provocam essas coisas sejam responsabilizados pelos seus atos irresponsáveis. Mas o povo em si, claro que se cometerem alguma infração, algum crime, eles têm que responder, mas esse negócio de ficar falando em justiça divina,
e não sei o que, não é comigo. Muito pelo contrário, é com eles. E aí vem a ironia da coisa. Eu não vou fazer piada, mas eu vou apontar a ironia. Eles que falavam que Deus estava com eles, que é um lema ligado àquele partido do pintor austríaco da Segunda Guerra Mundial, que era Deus acima de tudo. Como é que era? O Brasil acima de todos, Deus acima de tudo, uma coisa assim, era o slogan do Bolsonaro, eu não lembro agora as palavras exatas, mas era algo nesse sentido, que é slogan fascista. Isso aí é tirado do fascismo. Vocês podem conferir os livros de história. Façam a leitura de vocês sobre fascismo, é muito bom que vocês façam. Eu fiz um vídeo a respeito disso no canal na época que o Bolsonaro foi eleito, depois da eleição. Antes disso, eu não gostava de falar de nada relacionado à política nacional aqui no Brasil, política partidária, porque eu não queria influenciar ninguém. A minha postura era de que cada um tinha direito ao seu voto, à sua escolha, e eu respeitava essa privacidade. Mas já que eles estão atacando o Estado de Direito, atacando a nossa democracia, eu tenho que falar. Quando a gente chegar num ponto em que eu achar que a gente não está mais correndo esse risco, aí eu posso reavaliar minha posição e deixar de falar dessas coisas. Né? Mas até lá a gente tem que fazer o que a gente pode. Eu não posso muita coisa individualmente, vocês não podem muita coisa também individualmente, mas se a gente brigar pelos nossos direitos, a gente consegue. A gente não pode deixar esses farsantes aí, esses criminosos, quererem enganar a gente. Esse negócio do Banco Master, do Vorkad, desses políticos, está tudo relacionado também ao crime organizado. Por isso que eu falei que a gente ia comentar também do Xandão, por isso que atacaram o Xandão, porque vários desses fundos do Banco Master, a gente volta àquela operação do carbono oculto, que era para lavar dinheiro para organizações criminosas. A gente teve as denúncias daquele piloto lá incriminando o Ciro Nogueira e o Rueda com a relação, com a coisa dos aviões, do dinheiro sendo entregue e não sei o que. A gente tem o depoimento do piloto registrado. Então, é isso aí. A gente tem que ficar de olho, porque tem muita gente querendo abafar isso. Eu não confio no Toffoli, eu não confio em certos veículos de imprensa aí, não confio em... Na verdade, eu não confio em político nenhum. Mas tem certos políticos que fazem merecer mais a desconfiança. Né? Com relação a político, eu acho que a gente tem que confiar desconfiando. Né? Um olho no gato, outro no peixe. Então é isso aí, pessoal. Essas repórteres aí, a Malu Gaspar, a Mônica Berga, uma outra que eu sempre esqueço o nome, e outros aí também da imprensa de forma geral, que repercutiram isso tudo aí, eles têm que apresentar as fontes. Cansou esse negócio de a fonte anônima fazer uma acusação de um crime e deixar por isso mesmo. Fez uma acusação de um crime, você tem que apresentar a prova, porque do contrário você está fazendo uma falsa imputação criminosa. Né? É diferente de você falar, eu acho que. Essas repórteres aí, elas fizeram uma alegação de conhecimento.
Elas falaram: eu sei que ele cometeu um crime e eu sei porque a fonte X, a Y, a Z, a B e a C me disseram isso, porque eram 6 fontes. Até agora nada dessas fontes trazerem nenhuma prova. E aí a imprensa simplesmente deixa a história morrer depois de fazer o auê, em vez de corrigir os erros. Tem que acabar essa porcaria aí. O jornalista tem direito ao sigilo dele? Tem, mas esse sigilo tem que ter limite. Se ele está fazendo uma acusação séria, uma acusação de um crime, ele tem que demonstrar aquele crime. A fonte dele tem que trazer as evidências, senão o trabalho dele é porco. A gente viu no que deu a Lava Jato. Levou a gente a passar por 4 anos de ataque e desmantelamento do Estado de Direito e da democracia. E a gente ainda está sofrendo com isso porque foi eleito aí uma quantidade ridícula de jumentos aí no Congresso de extrema direita. Congresso inimigo do povo vem desses caras de extrema direita que foram eleitos aí. Se você não quer o Congresso inimigo do povo, vota direito para deputado e para senador. Veja em quem você está votando. Depois acompanhe o que essa pessoa andou votando e votando a favor e votando contra, para você saber se aquela pessoa continua merecendo o teu voto. O teu voto tem valor. Ele sozinho não diz muita coisa, mas se a gente contar o voto de todos, é assim que a gente tem poder. A gente não pode ficar entregando o Brasil na mão desses entreguistas da extrema-direita. O Tarcísio, que queria entregar as terras raras, o petróleo brasileiro, tudo que o Brasil tem na mão do Trump, em troca de tirar as tarifas. Entrega tudo e depois negocia. Não, depois que você entrega tudo, não tem o que negociar. Você não tem mais nada para negociar. A gente não pode ter esses caras desajuizados aí no poder, que estão pensando só no próprio bolso. É isso aí. Já falei demais. Eu agradeço a atenção de vocês. Eu vejo vocês na semana que vem. Eu acabei até falando, como eu fui indo para outros lados, acabou até demorando mais, mas eu tinha menos assuntos para falar no comecinho. Semana que vem, em geral, eu também devo ter um pouco menos, porque eu ainda estou lidando com os problemas técnicos aí. Tá? Não é nada que preocupe vocês, mas vai levar ainda mais algumas semanas até tudo se resolver. Tá bom? Um abração para vocês. Eu encerro aqui com o meu usual vida longa e próspera. Até mais.